Quando me apaixono, capítulo 1. A história começa 20 anos depois. Regina diz: enquanto eu estiver viva, enquanto eu respirar, eu não vou desistir de procurar minha filha. Josefina olha Renata com ódio e diz: não sabe o quanto eu me envergonho de você e de ser sua mãe. Regina diz a Inês que vai encontrar sua filha e vai encontrá-la. Elas se abraçam em uma ocasião. Regina diz sozinha: meu Deus, por que eu me preocupo tanto com essa mocinha e sua família? Renata diz a Adriana que quando abraçou Regina, sentiu algo muito especial. Rafael pede Roberta em casamento. Eles se beijam. Ele liga pro irmão e diz que vai se casar com a melhor mulher do mundo. Josefina diz a Roberta que só sobre o seu cadáver ela se casa. Rafael morre e Matilde grita, dizendo que a Bonita o matou. Eles acreditam que o cara se suicidou. Jerônimo chega à fazenda a Bonita e questiona quem é aquela mulher e como se chama a tal de Bonita. Josefina garante a Roberta que chegará o homem ideal para ela e jura pela sua vida que Renata não tirará o homem dela. Renata e Jerônimo se beijam. Eles são flagrados por Matias e Roberta. Roberta surta e agride Renata. Jerônimo diz que algum dia terá Bonita frente a frente. Jerônimo não quer que Renata seja a mulher que ele tenha que odiar por ter traído seu irmão. Voltamos ao passado e vamos para o começo da história, há 24 anos atrás. Roberto leva Regina dentro de um carro. Ela está prestes a dar à luz e ele está a caminho do hospital. Após muito tempo, eles chegam até o hospital. Roberto ajuda Regina e ela é levada pela equipe de enfermeiros em uma maca. Ele tranquiliza a esposa durante todo o tempo. Roberto faz uma ligação para Isidro. Isidro diz a Roberto que Josi está em trabalho de parto. Roberto diz que Regina está no hospital. Isidro diz que levará Josi ao hospital. Josi sente muitas dores e contrações e está prestes a dar à luz. No quarto de hospital, o parto de Regina se complica e será feita uma cesárea. Passam-se horas. Após muito tempo, Regina dá à luz a uma linda menina. O doutor diz a Roberto que a esposa dele está perfeitamente bem e teve que fazer cesárea e ele é pai de uma linda menina. Regina paparica sua menina. Roberto entra no quarto e vê a linda menina. Ela diz que é muito feliz por ter ele e sua menina. A enfermeira pede que Roberto saia dali, pois levarão Regina daqui a pouco para um quarto do hospital. Roberto fica surpreso ao ver que Isidro trouxe Josi para o mesmo hospital onde Regina está. Roberto diz a Isidro que o parto de Regina se adiantou e sua filha acaba de nascer. Isidro diz que quem diria que a filha da esposa dele e da amante dele nasceriam no mesmo lugar. Josi dá à luz a uma menina. Roberto vai até a amante. Josi diz a Roberto que acabou de nascer a primeira filha deles. Roberto chora ao ver a menina. Dona Carla mima sua linda neta. Roberto pega a filha e entrega para Regina. Roberto diz que queria que esse momento durasse para sempre. Roberto pede que Regina jure que nunca deixará de amá-lo. Ela diz que nunca deixará de amá-lo, pois ele é o melhor homem do mundo. O telefone toca. Roberto tira uma foto com Regina e sua filha. Depois, ele atende o telefone. E é Josi. Josi diz a Roberto que ele ficou de ver ela e a filha e quer ele ali, agora mesmo. E sabe que ele está tirando foto com 2 amores. E ali ele tem outros amores. Josi ameaça Roberto, dizendo que se ele não vier, a família dele pagará caro. Já de noite, Roberto vai à casa de Josi. Ela pede para brindarem. Josi diz que precisam falar da situação deles e da filha deles, Roberta. Roberto fica surpreso ao saber que ela colocou o nome da sua filha de Roberta. Ele diz que dói muito essa situação. Josi diz que não mais que ela e pensou que seria a mãe do primeiro filho dele, mas não sabia que o parto da mulher dele iria se adiantar. Roberto diz a Josi que não pode estar com ela como ela quer, pois tem esposa e outra filha. Regina não quer se separar da sua filha por nenhum momento. Josi diz a Roberto que chegou na vida dele antes de Regina, e ele traiu ela primeiro, quando saiu de viagem. Roberto diz que sempre disse que não amava ela, e entre eles não havia nenhum compromisso. Ela diz que agora tem uma filha dele, o que prende ele nela para sempre. Roberto diz que foi um erro terem
tem aquela filha. Ela pede que ele não fale isso, pois o ama. Ama ele mais do que tudo. Josi pede que ele deixe Regina e fique com ela e Roberta. Ele diz que não pode fazer isso e precisam solucionar isso o mais rápido possível. Ele propõe que ela vá viver fora do México. Ela diz que seu lugar é ali e pede que ele não faça que ela odeie amá-lo. Regina diz à mãe que seu amor por Roberto foi à primeira vista e desde que o viu, soube que ele era o homem de sua vida. Carla entende e diz que aconteceu mesmo com seu marido e está convencida de que ela e Roberto serão muito felizes. Regina diz que é muito feliz e com a chegada da sua menina é ainda mais. Josi pega Roberta e pede que Roberto diga para a menina que vai abandoná-la. Roberto pede para deixarem de brigar e para ela aceitar sua proposta. Ele diz que irá pagar pensão todos os meses para elas viverem sem faltar nada. Josi diz que o que ele quer é se esquecer delas. Josi esclarece que se ele se desfazer dela e da menina, a esposinha dele vai saber de tudo. Roberto pede que ela não o chantageie, pois reconhecerá a menina, dará um sobrenome a ela, mas quer que elas vivam longe dali. Josi pergunta se acontecer algo com ele, o que será delas. Ele diz que fará um testamento, para que tudo seja dividido entre suas duas filhas. Josi chama ele de covarde. Ele diz que se sente um lixo e não queria isso, mas é a única solução que encontrou. Josi grita para ele sair dali. Roberto sai. Josi fica decepcionada e sozinha com Roberta. Roberto chega em casa e encontra sua mulher Regina e a bebê Regina deitadas. No dia seguinte, Roberto assina um documento. Ele encontra Josi na rua. Josi diz que tomou uma decisão e aceita a oferta dele. Roberto agradece e diz que ela não irá se arrepender. Roberto diz a Regina que vai sair. Ela pede que ele se cuide muito e o abençoa. Roberto diz que ela o fez muito feliz. Regina diz que ele também fez ela muito feliz. Roberto dá um lindo anel para ela. Ele diz que é o símbolo que vai fazê-la feliz todos os dias da sua vida. Eles se beijam. Passam-se um ano depois. Roberto diz a Isidro que sua filha Regina tem a mesma infecção cardíaca dele, mas que sua filha viverá tranquilamente com supervisão médica. Roberto diz que não sabe onde Josi está e queria localizá-la para ver como está sua filha Roberta no primeiro ano de vida. Roberto queria confessar esse segredo para Regina, pois está ficando louco. Regina acompanha sua filha, que está caminhando pela primeira vez após um ano. Carla fica feliz pela neta já estar andando. Roberto faz uma ligação para fazer modificações em seu testamento. Isidro pede para irem à festa de aniversário da sua afilhada, Regina. Carla recebe uma ligação de Josi, perguntando de Roberto e inventando um pretexto. Carla diz que ele não está, mas não demorará a chegar para o aniversário de um ano da filha. Inês liga para Carla. Regina desce lá embaixo com sua filha. Roberto chega em casa e abraça Regina e sua filha. Carla diz a Roberto que uma moça acabou de ligar para ele, querendo uns planos. Roberto dá para Regina uma medalhinha com a letra R, para ela pôr na bebê. Ele também dá uma medalha para sua esposa, idêntica à da bebê. Durante a festa de aniversário de Regina, Roberto acompanha ela nas brincadeiras da festinha. Regina pede a Roberto para começarem a festa, apagando as velas do bolo. Eles se beijam. Josi chega ali com sua filha e dá boa tarde. Roberto fica surpreso. Regina se apresenta para Josi. Roberto diz que Josi é uma velha amiga sua. Regina dá boas-vindas para Josi e elogia a menina, filha dela. Josi diz que hoje sua filha fez um ano. Josi diz a Regina que a filha dela tem tudo: um pai, uma mãe e uma posição econômica invejada, e ela não tem nada, pois o pai da sua filha as abandonou. Regina pede a Josi para festejarem juntas e a filha dela apagar a velhinha do bolo de aniversário ao lado da sua. Josi deixa sua filha com Carla e sai para falar com Roberto. Regina diz a Isidro que amou sua medalha. Ele diz que Roberto desenhou. Ela diz que é muito sortuda de ter um homem tão detalhista e bom, que a ama tanto. Ela diz que colocará uma vela diferente para a filha de Josi, amiga de Roberto. Roberto diz a Josi que está há quase um ano procurando notícias dela e ela aparece bem hoje.
Josi diz que sua filha também tem direito de ter uma festa de aniversário com todos esses luxos e presentes. Ele discute com ela e pergunta o que ela pretende. Ela grita, dizendo que quer que sua filha passe com o pai e com a irmã o primeiro ano de aniversário. Regina volta para o jardim. Isidro diz que Regina e Roberta se parecem muito. Regina pega sua filha e decide chamar o Roberto. Regina pede que Carla leve Roberta para irem até Josi. Roberto diz a Josi que não entende porque ela se esconde, pois todos esses meses, na verdade, não teve notícias dela e estava desesperado para saber de Roberta. Josi diz que queria que ele valorizasse elas e sentisse falta delas. Ele diz que está e pede que ela vá embora de casa. Regina chega ali. Josi diz que antes quer que ele vá no hotel festejar o aniversário da outra filha. Regina fica surpresa ao saber que a filha de Josi é de Roberto. Ela fica decepcionada e pede que ele diga que não é verdade e que não a enganou. Roberto pede que Regina deixe que vai explicar para ela tudo. Carla entrega para Josi a filha dela. Isidro diz a Josi que sempre soube que ela era uma má pessoa e sabia que ela não ficaria de braços cruzados. Josi diz que da sua filha e dela ninguém zomba. Isidro diz a Josi que o que ela ama é o dinheiro e a posição social e ela não sairá ganhando. Isidro diz que talvez Roberto fique sem Regina, mas ele não será dela. Josi beija sua filha. Regina prepara suas malas e diz a Roberto que não quer voltar a vê-lo em toda a sua vida. Ela diz que ele a enganou e tem uma filha com Josi da mesma idade da deles. Ela chama ele de maldito mulherengo e fala que não sabe com quem viveu por todos esses anos e ele zombou dela e do seu amor e destruiu sua vida, suas ilusões. Josi sai com Roberta. Josi pede que Isidro dê o endereço para Roberto para procurá-la em um hotel, se não quiser ter mais brigas com ela. Roberto diz a Regina que Josi não significa nada para ele e ter tido uma filha com ela foi um erro e tudo aconteceu antes de conhecê-la. Regina diz que ele vai perdê-la agora por ter ocultado toda a verdade dela. Ela pede que ele não lhe culpe pelo casamento deles ter acabado. Roberto diz que sem ela e sem sua filha, sua vida não tem sentido. Regina diz que não pode perdoar a traição dele e talvez Josi e Roberta possam recebê-lo. Ela o rejeita e sai. Isidro diz a Roberto que depois ele fala com Regina. Ele diz que não quer perder Regina. Isidro dá para Roberto o endereço que Josi deixou para ele procurá-la. Isidro diz a Regina que Roberto ama ela e Josi não interessa a ele. Regina descobre que Isidro sabia que Roberto tinha um amante e fica surpresa. Carla também acha isso. Regina pega o carro e sai com sua mãe e sua filha. Roberto fica na casa sozinho, arrependido. Anoitece. Josi está no apartamento e vê que o leite acabou e vai sair para comprar mais para Roberta. Ela deixa a menina dormindo e sai. Regina chega na casa de Inês aos prantos e diz que Roberto enganou ela, brincou com ela e tem uma filha da idade de Regina com outra mulher. Carla chora. Roberto está indo ao apartamento de Josi. Ele encontra ela na rua e diz que se ela pensa que vai conseguir o que quer, está muito enganada. Josi diz que Regina jamais voltará com ele e nunca irá perdoá-lo. Josi pede que Roberto aceite que a única família que tem é ela e Roberta. Josi diz que quer fazer justiça porque sua filha e a outra têm os mesmos direitos. Ele diz que não quer voltar a vê-la nunca e a odeia muito. Ela diz que amará ele até a morte. Ela pede para irem ver a filha dele. Roberto diz que ela está morta para ele. Josi diz que se está morta para ele, a filha dele, Regina, também vão estar. Roberto sente uma forte dor no peito, princípio de um infarto. Josi o empurra sobre uma porta de vidro e ele tem um infarto e fica muito ferido. Josi corre para o apartamento e fica preocupada, caso Roberto tenha morrido e não sabe o que vai fazer. Ela pega sua filha. Várias pessoas se amontoam onde Roberto está e chegam a ambulância e um carro de polícia. Josi fica feliz ao pensar que Roberto está morto. Josi abre o cofre do escritório de Roberto e pega uma grande quantia de dinheiro. Ela vê um exame de Regina, onde diz que ela tem problemas no coração e por isso terá vantagens ao receber o dinheiro do testamento.
Josi diz que odeia aquela outra filha do Roberto. Josi pega alguns outros documentos e vai ler. Ela percebe que Roberto mentiu para ela e sua filha não está no testamento. E ele diz que sua filha de Regina receberá a herança quando completar 25 anos de idade. Josi surta e chama Roberto de desgraçado e diz que isso não vai ficar assim e vai se vingar deles, onde mais dói. Inês diz a Regina que não pode acreditar e via ela e Roberto tão felizes, apaixonados. Ela diz que não quer voltar a ver o Roberto. Regina não entende porque Roberto brincou com ela desse jeito. Carla diz que Roberto é um cafajeste. Josi procura notícias nos jornais e acredita que Roberto ainda não morreu. Josi tem uma ideia macabra. Carla diz a Isidro que não tem notícias de Roberto. Isidro fica preocupado. Carla diz que Roberto deve estar com Josi. Roberto está no hospital, entre a vida e a morte. Josi está no seu carro e vê Dona Carla pegando algumas coisas na casa de Roberto e saindo. Ela segue a senhora. Isidro recebe a notícia de que Roberto está no hospital, em estado grave. Carla pede que Regina dê uma volta com Regina no parque, pois irá preparar a papinha dela. Regina diz à mãe que agora é só ela e sua Regina. Carla diz que elas sairão adiante, seguirão em frente e não deixará elas sozinhas. Regina sai para o parque. Josi vê Regina e diz: "Pensei que levaria mais tempo para chegar até você. Você nunca devia ter entrado no meu caminho, Regina. Nunca." Regina vai com sua menina até a pracinha. Ela senta no banco do parque e brinca com sua menina. Um cara rouba a bolsa de Regina. Ela corre até ele, dizendo que roubaram sua bolsa. Regina pega seu carrinho e vê que roubaram sua filha. Regina chora e grita para todos, dizendo que roubaram sua filha. Quando me apaixono, capítulo 2. Josi está com a bebê Regina e a coloca em um carrinho. Regina comunica os policiais que sequestraram sua filha. Ela se atormenta. Josi vê que Regina tem uma medalha com a letra R. A pilantra entra no carro e foge com a menina, feliz pela maldade que fez. Isidro chega ao hospital, onde Roberto está internado e vê o amigo em estado grave. Roberto diz a Isidro que quer ver Regina e necessita do perdão dela. Ele diz que vai localizá-la. Roberto sofre outro infarto e desmaia. Carla e Inês chegam à delegacia. Regina diz que sua filha foi sequestrada. Josi está com as duas bebês e se prepara para fugir para outra cidade. Um cara acha linda as filhas dela e diz que são gêmeas, não tão idênticas, mas se parecem muito. O doutor consegue recuperar Roberto, mas o quadro de saúde dele se complica cada vez mais. Regina diz à mãe e à amiga Inês que não devia ter deixado sua filha sozinha quando correu atrás do bandido que levou sua bolsa. Carla pede que ela não se culpe. Carla pede a Deus que sua neta seja encontrada. Isidro chega em casa e descobre que a filha de Regina foi sequestrada. Regina pede que Isidro lhe ajude a encontrar sua filha. Isidro diz a Regina que Roberto sofreu um grave acidente e está muito mal e quer vê-la. Regina passa muito mal e desmaia. Josi foge para longe com as bebês e se zanga com o choro das pirralhas. Regina se dirige ao hospital para ver Roberto. O doutor diz a Regina que Roberto não tem muito tempo de vida. Regina pede que o doutor faça todo o possível para salvá-lo. O doutor diz que pelo acidente que Roberto sofreu, ele perdeu muito sangue e está grave. Isidro tranquiliza Regina. Regina vai ao quarto onde seu marido está e sofre ao vê-lo naquele estado. Roberto fica feliz por ela estar ali. Regina pede que ele não se esforce em falar e está ali e não irá deixá-lo nunca. E eles precisam estar juntos e lutar pela filha deles. Roberto diz que quer ver a bebê. Regina diz que não pode mais, mas vai tentar. Ela pede que ele não fale, pois tudo vai ficar bem. Regina abraça o marido. Em pensamento, ela diz que não pode dizer a ele que roubaram sua filha, não nessas condições. Regina pede que a Virgem de Guadalupe proteja sua filha, onde quer que ela esteja. Josi liga para seu amigo Gustavo, diz que está desesperada e precisa vê-lo. Carla pergunta a Isidro o que sabe de Josi.
Ele diz que não sabe muito e tentou se manter longe dela. Carla diz que pensa que ela pode ter roubado sua neta. Isidro diz que o acidente de Roberto aconteceu perto do apartamento onde Josi estava e ela pode ter causado a morte dele. Carla pede que Isidro faça uma denúncia, pois Josi pode ter roubado sua neta. Regina diz à mãe que ela tem razão e essa mulher pode ter roubado sua filha. Inês começa a espalhar cartazes por todos os lugares, seja em ruas, praças ou parques da cidade, para encontrarem Regina. Isidro diz a Regina que Roberto registrou Roberta com seu sobrenome e iria mudar o testamento para que ambas as filhas herdassem tudo igualmente, mas o tabelião adoeceu e não deu para alterar o testamento. Anoitece. No hospital, Regina pergunta a Inês aonde estará sua filha, pois ela precisa de cuidados especiais devido à doença do coração. Inês diz que vão encontrá-la e pede que a amiga não perca a fé. Ela diz que desejaria que isso tudo fosse um pesadelo e morre de medo. Josi se encontra com Gustavo, finge choro e diz que um homem lhe enganou e quando ficou grávida, lhe abandonou, mas agora voltou e quer tirar suas filhas. Está só no mundo e não pode permitir que esse maldito tire suas filhas. Josi diz que precisa registrar as meninas apenas como suas filhas e não quer que elas levem o sobrenome desse desgraçado. Ela pede ajuda ao comparsa. Regina vai ver Roberto. O doutor pede que ela fique só um pouco. Regina diz ao marido que o ama com toda a sua alma. Ele delira e tenta dizer algumas palavras. Regina pergunta a Roberto quem roubou a filha deles e provocou o acidente dele. Roberto sofre outra parada. Ela se desespera. Josi pede ajuda e proteção de Gustavo. A miserável suplica e ele diz que vai ajudá-la. Josi pede que suas filhas sejam registradas, uma como Roberta e a outra como Renata, e que sejam só suas filhas, de Josefina Álvares. Regina chama o médico. Ele chega e usa o aparelho cardíaco em Roberto, mas ele não volta mais. Infelizmente já faleceu. Regina sofre com a morte do seu marido. Ela o abraça e morre de dor. Gustavo entrega para Josi a data do nascimento das filhas dela, Renata e Roberta Álvares Martins. Josi agradece a Gustavo. Gustavo diz a Josi que ela é muito corajosa de registrar as filhas com ela, sendo mãe solteira. Ele diz que a admira. Ele convida ela para ficar com ele e trabalhar ali. Josi diz que o mais importante para ela são suas filhas e viveria feliz ali, longe do homem que a enganou. Ele pede que ela procure um lugar para ficar e trabalhe ali como sua assistente. Ela agradece. Regina pede que Roberto não morra e não a deixe só. O doutor pede que Regina o acompanhe, pois Roberto já se foi. Regina sofre e morre de tristeza. Josi percebe que o leite em pó já acabou. A desgraçada dá uma mamadeira de água para Renata e dá prioridade a Roberta com o leite que sobrou. Josefina é cruel com Renata e não irá cuidar melhor dela, mesmo sendo a bebê tendo doença do coração. Regina diz à mãe que Roberto queria lhe dizer algo de Josefina e sua filha e perguntou se Josi tinha roubado sua filha ou tinha tido algo a ver com o acidente dele. Ela se culpa pela morte do marido. Inês e Carla acalmam ela e dizem que ela não tem culpa de nada. Acontece o enterro de Roberto na presença de Regina, Carla, Inês e Isidro e os demais amigos. Josi vê nos jornais que Roberto morreu. Josi fica feliz, mas diz que voltará a ver Regina Soberão quando as meninas completarem 25 anos de idade. Josi diz: "Você nunca devia ter se metido comigo, com meu homem, Regina. E por ter feito isso, você viverá no inferno de não saber o que aconteceu com sua filha." O comandante diz a Regina que procuraram a filha dela por todos os lugares e não tem pista dela. E quanto mais tempo passar, as probabilidades de encontrá-la se tornam menores. Carla se preocupa. Regina quer contratar investigadores melhores, mais competentes. Josi recebe 2 envelopes. Em um envelope, ela vê fotos de Renata e um retrato falado dela. Gustavo convida Josi para jantarem. Ela diz que não tem com quem deixar suas filhas. Ele decide jantar na casa dela. Passam-se 9 anos depois. Acontece o casamento de Inês e Isidro. Regina continua com esperanças de encontrar sua filha algum dia e reza a Deus por ela e pela felicidade de Inês e Isidro. Josi
pede um bom dinheiro a Gustavo, porque senão irá revelar à esposa dele do rolo que tiveram. Ele fica irritado e pede que ela passe para buscar o cheque em algumas horas, mas amanhã não quer vê-la ali. Renata chega em casa e chama Roberta. Renata mostra para Roberta a blusa que comprou, com o dinheiro que a professora Socorro lhe deu. Roberta acha lindo. Renata dá uma blusa para Roberta. Renata sai para se trocar. Invejosa e ridícula desde criança, Roberta diz à mãe que está bem. A menina mostra a blusa que Renata lhe deu. Renata vai lá embaixo. Josefina reclama com Renata por não ter comprado laços para Roberta também. Desgraçada, Josi maltrata Renata, pega a tesoura e corta as tranças dela. Renata chora e sofre. Roberta chora ao ver a mãe maltratando sua irmã. Josefina fala que naquela casa a prioridade é Roberta, que tem doença no coração. Josefina pede que Roberta não chore, pois Renata nunca terá mais que ela. Renata chora muito e se pergunta por que sua mãe é assim com ela e ama mais a Roberta do que ela. Renata se pergunta por que sua mãe lhe odeia tanto. Josi pergunta a Roberta se gostaria que vivessem no México. Ela diz que sim e odeia aquele povoado. Josi diz que irão morar lá. Ela mostra para a filha a foto de Constança Monterrubio e diz que será parte da empresa. Constança fala das qualidades de Josefina para Gonçalo e convence ele de contratá-la. Constança fala da história de Josefina e diz que a mulher quer trabalhar. Gonçalo pede que a irmã diga à amiga Josefina que quer vê-la. Acontece a inauguração do Centro A Esperança de Regina, lugar onde será espaço para mães solteiras serem abraçadas e guiadas em seu processo. E ali elas irão se sentir importantes, queridas e valorizadas. Josefina conhece Gonçalo. Ela apresenta suas duas filhas, Renata e Roberta. Elas cumprimentam Gonçalo. Matias chega ali e conhece Josefina e as meninas. Chegamos na época atual. Mais nova, Regina está com o bolo sozinha. Mais velha, ela também está do mesmo jeito, mesmo estando triste. Ela se pergunta de sua pequena Renata e chora. Carla, quando jovem, vai até a filha. Regina questiona a mãe o que terá acontecido com sua filha. O quê? Constança e Honório são felizes quando jovens, e o mesmo se repete na atualidade. Josefina chamou Roberta para descer. Já uma mulher, Roberta chega até a mãe, que lhe elogia. Renata e Gonçalo são muito próximos, e ele a considera sua filha. Desde criança, Renata diz ao pai que o ama. Ele dá um beijo na testa dela e ela o abraça. Constança e Honório acendem as velas. Renata e Roberta comemoram seu aniversário. As duas apagam as velas do bolo e todos aplaudem felizes. Elas se abraçam. Adriana deseja felicidades a Renata. Diego corteja Renata. Josefina comenta com Constança que Roberta não está ali, mas se comporta melhor que Renata. Constança diz que Roberta é tímida, tem outra personalidade. Josefina se incomoda com Renata. Constança diz que se fosse uma estranha, pensaria que Renata não é filha dela. Josefina gosta de agir com mais dureza com Renata. Gonçalo comenta com Honório que Renata e Roberta deu muita alegria na sua vida, mas gostaria de ver Matias, pois após a morte da mãe dele, ele só vive na Espanha. Constança diz que logo seu sobrinho voltará. Josefina se lembra de quando descobriu que Roberto não tinha incluído Roberta no testamento. Josefina observa Renata e diz: por me vingar dos seus pais, eu fiquei com você. Mas se eu soubesse que seria tão rica ao casar com Gonçalo, talvez não teria me encarregado de você. Tem sido uma tortura ter você como filha todos esses anos. Gonçalo diz a Honório e Constança que se casar com Josefina fez com que Matias se afastasse dele. Honório pede que o cunhado não se sinta culpado. Isidro e Inês chegam até a casa de Regina. Carla chama a filha. Regina cumprimenta os amigos. Isidro diz que sabem que hoje não é um dia muito bom para elas, por isso veio visitá-las. Isidro diz que o investigador desistiu e abandonou o caso de Regina. Regina fica triste e diz que vai procurar outro investigador. Regina diz a Inês que não pode e nem vai se resignar. Isidro diz a Regina que ela não pode passar a vida assim. Regina diz que enquanto tiver vida, vai seguir procurando a sua filha.
e jamais desistirá dela. Diego e Renata ficam a sós. Diego diz a Renata que quer namorar com ela. Renata diz que acha ele divertido, mas não pode aceitar, porque o vê como amigo. Diego beija Renata à força. Josefina flagra os dois. Josefina diz a Renata que não pode acreditar que naquela casa ela se comporta daquele jeito. Renata jura que não há nada entre Diego e ela. Josefina diz que viu como eles estavam se beijando. Josefina ofende Renata. Renata diz que é decente. Josefina pede que ela se comporte como tal, pois todos os homens vão atrás dela e ela se veste e dança de maneira provocativa. A desgraçada pede fatos e não palavras e diz à filha que não vai permitir que ela ande como uma vadia. Josefina diz que uma mulher decente se comporta como Roberta faz. Renata diz que não é como Roberta, mas isso não lhe faz uma vagabunda nem uma mulher indecente. Josefina diz: que cínica você é. Não sabe como me envergonho de você e de ser sua mãe. Renata chora. Adriana encontra a amiga e pergunta o que houve. Renata chora e abraça a amiga. Roberta fala com Rafael e diz que adoraria se ele tivesse com ela, comemorando seu aniversário. Rafael diz que irá cumprir todos os desejos dela e está no México, em seu hotel. Ele diz que vai ir na casa dela. Ela pede que ele não venha. Rafael pede para não continuarem escondendo a relação. Ela pede que ele não venha, pois vai preparar terreno com seus pais. Ele a chama de a bonita e diz que não vê a hora de gritar para todo mundo que a ama. Josefina chega ali e pergunta a Roberta com quem ela estava falando. Ela diz que Rafael ligou para parabenizá-la. Josefina diz que acabou de ver Renata beijando um dos amigos e não sabe por que ficou com ela. Roberta pergunta como. Josefina diz que não sabe como aguentou ver Renata beijando Diego, e foi isso. Roberta diz à mãe que Diego queria ficar com ela e quando conheceu Renata, começou a dar em cima dela. Josefina abraça Roberta e diz: não se preocupa, minha vida. Vai chegar o homem ideal para você. E eu juro, pela minha vida, que sua irmã não vai tirá-lo de você, nem se intrometer na sua felicidade. Quando me apaixono, capítulo 3. No dia seguinte, Roberta está pronta para sair. Roberta reclama com Renata por ter beijado Diego, que era seu pretendente. Renata diz que não gosta de Diego e pede que Roberta pare de reclamar. Gonçalo recebe uma mensagem de Matias, onde ele diz que voltará para o país. Matias está em Madrid, na Espanha, e visita o túmulo da mãe. Diz que faz 1 ano que ela se foi e não foi fácil viver sem ela, mas pensou e vai voltar para a capital. Gonçalo pergunta a Eulália aonde estão todos. Eulália diz que Roberta saiu. Fina está no quarto e Renata ainda não voltou das aulas de montaria. Gonçalo pede que ela avise Josefina para esperá-lo para o café da manhã, porque tem uma notícia. Gonçalo avisa Renata que Matias vai voltar. Renata fica feliz, abraça o pai, cheia de alegria. Renata se lembra de quando estava brincando com Roberta. Gonçalo pediu que Matias desse às meninas umas pulseiras que tinha comprado. Renata comemora com o pai. Roberta beija Rafael com muita paixão e diz que morria de vontade de estar com ele. Rafael diz que não quer esperar nenhum momento mais. Ele faz uma surpresa, diz a bonita para fechar os olhos e a pede em casamento. Roberta fica surpresa de princípio, mas muito feliz. Gonçalo diz a Josefina que Matias finalmente voltará para casa e terá ele ali, após 15 anos. Ela comemora e diz que tomara que Matias lhe aceite como uma mãe. Gonçalo diz a Josefina que Matias não precisa de uma mãe, mas sim uma amiga como ela. Ela diz que vai se encarregar de tudo e está perfeito para quando o moço chegar. Gonçalo sai. Josefina fica furiosa. Roberta pergunta a Rafael se o ama tanto. Ele diz que demonstrou e por ela daria a vida. Ela se emociona e diz que ninguém nunca fez o que ele está fazendo por ela. Rafael pede que ela aceite ir com ele para a fazenda, pois irá amar os vinhedos. Roberta aceita se casar com Rafael e o abraça. Renata chega às empresas Monterrúbio e avisa Adriana que Matias voltará para a cidade. Adriana fica feliz. Renata diz à amiga que seguramente Matias deve odiar ela, Roberta e sua mãe.
Adriana diz que Matias se sentiu desprezado quando Gonçalo adotou elas. Renata diz que ela e Roberta não têm culpa. Adriana diz que tem certeza que quando Matias vê como elas estão, o ódio que ele sente vai desaparecer. Em Barcelona, Jerônimo treina esgrima com seus companheiros e é muito bom no esporte. Rafael liga para o irmão e diz que está muito feliz e irá se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Josefina pergunta a Roberta que anel é aquele. Roberta diz que Rafael lhe deu e lhe propôs casamento e vai aceitar. Josefina diz: só sob o meu cadáver que você se casa com esse morto de fome. Você me ouviu? Sob o meu cadáver. Jerônimo fica sem entender ao saber do casamento de Rafael. Rafael pede que o irmão venha pedir a mão de sua noiva para formalizar seu compromisso. Jerônimo fica surpreso. Rafael convida o irmão para vir na semana que vem para o seu casamento. Jerônimo aceita. Roberta diz à mãe que Rafael não é nenhum morto de fome. Josefina diz que não é por Rafael ter vinhedos que dará para ela uma vida boa. Roberto diz que os vinhedos de Rafael são muito grandes e ele tem uma fazenda linda, um grande futuro e fez tudo por ela. Josefina manipula a filha. A bruxa acredita que Rafael quer ficar com Roberta por causa do dinheiro de Gonçalo. Roberta diz que não vai renunciar ao Rafael. Roberta diz à mãe que ninguém tinha feito o que Rafael fez por ela. Ou faz. Josefina debocha da filha e ri dela. Josefina diz a Roberta que se ela se casar com esse Zé Ninguém, as portas daquela casa e da herança do Gonçalo estarão fechadas para ela. Roberta pede que a mãe não lhe ameace com coisas que não fará, pois jamais lhe deixará na rua. Josefina pede que ela não lhe ponha à prova. Adriana diz a Renata que em alguns dias o amor da vida dela chegará ao México e ela será correspondida totalmente. Renata está entusiasmada com a chegada de Matias. Gonçalo diz a Honório que Constança disse que Matias voltaria. Honório diz a Gonçalo que se alegra que Matias tenha excedido a proposta da vice-presidência antes dele oferecer a Renata. Gonçalo diz que Matias merece por ser seu filho, mesmo sabendo do potencial de Renata. Gonçalo vai comprar um carro para Matias. Antônio conversa com uma pessoa. Matias manda um e-mail para os amigos, dizendo que seus contatos são os mesmos, mas vai enviar seu endereço da casa do México, caso alguém queira vê-lo. Ele arruma suas coisas. Matias vê uma foto onde está com seus pais. Constança dá bom dia para Josefina e diz que imagina que ela deve estar feliz pela volta de Matias. Josefina pergunta o que ela faz ali. Constança diz que trouxe uma coleção de carrinhos de Matias para levar lá para o quarto dele. Josefina diz que Matias já é um homem feito e decorar o quarto dele é muito infantil. Constança insiste e diz a Josefina que se ela quer continuar em paz e se dar bem com Matias, é melhor não intervir onde não deve. Josefina diz a Constança que os conselhos se pedem e nunca pediu nada para ela. Constança diz que se arrepende de ter abrido as portas da sua família e da sua empresa para ela e se sente culpada por Gonçalo ter conhecido ela e se casado com ela. Josefina diz que diga o que ela disser, Gonçalo foi muito feliz com ela e suas filhas, pois se não fosse assim, não teriam 15 anos de casados. Constança reconhece que as filhas dela fizeram Gonçalo muito feliz, mas ela não. Josefina diz que pelo menos teve filhas, e ela, por mais que tenha tentado ser mãe, a vida não a abençoou com a maternidade. Constança fica triste. Jerônimo vê a foto da mãe e diz que Rafael irá se casar e está muito contente, e espera que com o casamento Rafael melhore ainda mais, e quer que ele seja feliz com a noiva. Antônio visita Regina e diz que deseja estar ao lado dela. Regina chama ele para irem ao seu escritório. Antônio dá um presente para Regina. Ela diz que é lindo, mas não pode aceitar dele, mas que donativos para o centro. Ele insiste. Ela diz que não pode aceitar isso de um amigo. Jerônimo liga para Matias, seu aluno. Matias diz que esteve adiantando essa viagem por muito tempo, mas vai ir ao México para ver o que acontece. Matias pergunta ao professor quando irá para o México. Ele diz que semana que vem irá viajar para pedir a mão da noiva do seu irmão. Regina diz a Antônio que na sua vida não há espaço para o amor. Ele diz que não é difícil encontrar a felicidade quando querem.
Regina diz que já aceitou que a felicidade não é para ela. Antônio diz que se alguém merece ser feliz, é ela, mas ela não se dá a oportunidade. Regina diz que não tem direito de ser feliz quando não sabe como está sua filha. Antônio diz que ela não tem por que parar de procurar a menina, Regina. Ele diz que quer dar de presente uma ilusão na vida dela. Jerônimo se encontra com sua namorada. Eles se beijam e começam a se envolver. Ele pede que ela viaje com ele ao México semana que vem, pois Rafael irá se casar. Ela diz que adoraria ir, mas tem provas ali. Glória sente uma dor no ventre por estar supostamente grávida. Ela se preocupa. Serena elogia o anel que Roberta ganhou de Rafael. Roberta diz que não sabe quando vai se casar e tem medo de Rafael cumprir com as ameaças e não sabe o que vai fazer. Ela não quer perder os privilégios daquela casa. Roberto diz que Rafael lhe faz sentir muito importante e feliz. Selena fica feliz pela amiga. Roberta diz que não sabe se conseguirá viver entre camponeses e plantações. Selena diz que dizem que o amor pode tudo. Roberta diz que não está segura do que sente por Rafael. Glória é levada para o hospital. Regina diz a Inês que Antônio tem razão e sente que não merece a sua felicidade e se sente culpada de não ter sua filha. Inês diz a Regina que ela não tem culpa pela filha dela ter sumido. Regina diz que sua filha sumiu porque não soube cuidar dela. Regina diz que não sabe como deixar de sentir essa culpa. Inês diz a Regina que se ela não se perdoar, será difícil viver e sorrir novamente. A enfermeira chama Jerônimo. Rafael chega à empresa. Renata abraça um amigo. Gonçalo vê os dois se abraçando e pede uma explicação. Jerônimo pergunta a Glória como se sente. Ela diz que está enjoada. Jerônimo diz à Glória que o dispositivo que ela trazia dentro deu problema e por isso ela teve esse sangramento lá embaixo. Jerônimo pergunta até quando ela pensava em dizê-lo que não estava planejando ter um filho com ele. Ele diz que agora entende porque ela rejeitou sua proposta de casamento. Ela chora e diz que mentiu porque pensava que ele não iria entendê-la. Jerônimo diz à Glória que o melhor que podem fazer é terminarem. Ele termina com ela. Rafael diz a Gonçalo que respeita ele e toda a família dele. Gonçalo cumprimenta o rapaz. Rafael diz que estará sempre agradecido a ele e logo dará uma grande surpresa. Renata ri. Rafael diz que ama os Monterrúbios, como se fossem sua família. Glória diz a Jerônimo que o ama e só escondeu que estava se cuidando para não feri-lo. Jerônimo diz que teria entendido que não estava nos planos dela engravidar, mas não merecia uma mentira. Ela diz que essa não era sua intenção e só queria seguir com sua faculdade e vê-lo feliz. Ela pede outra oportunidade, mas ele nega. A morena chora. Rafael diz a Renata que veio ao México assinar uns papéis, mas em alguns dias dirá para ela algo que está queimando por dentro. Rafael pergunta a Renata se o pai dela o aceitaria como genro. Renata brinca e pensa que ele se refere a ela. Rafael pergunta se está à altura dos Monterrúbios. Ela diz que sim, e Gonçalo gosta muito dele e sabe das qualidades que ele tem. Josefina se encontra com um advogado. Ela fala que o filho do seu marido voltará ao México e se preocupa pelo futuro das suas filhas. Ela pede o apoio incondicional dele, pois ele sabe os movimentos legais, financeiros do seu marido. Ela quer ficar alerta a todos os movimentos e pede que o advogado informe para ela todos os movimentos financeiros do seu marido. O advogado aceita ajudar a velha. Renata leva um cappuccino para o pai. Gonçalo pergunta a Renata se há algo entre ela e Rafael. Renata diz que eles só são bons amigos e nada mais. Gonçalo acredita. Renata diz ao pai que ele é um bom homem e tem um coração tão bom que não guarda decepções, mas Rafael e ela só são amigos. Renata acha que seu defeito é demonstrar carinho demais para todas as pessoas que gosta. Ela se diverte com o pai. Gonçalo diz a Renata que aconteça o que acontecer, pede que ela nunca mude a forma de ser, pois ama ela do jeito que ela é. Ele abraça a mocinha.
Em Rota do Vinho, na Baixa Califórnia, é a Fazenda dos Linhares, onde acontece cultivo de uvas. Na cidade, mora Álvaro, um médico ambicioso. Ele visita as plantações das suas terras. Augusto encontra o companheiro. Augusto diz que Rafael fez um trabalho perfeito ali. Álvaro diz que Rafael chegará muito longe. Augusto diz que quer a colheita de Rafael para ele. Álvaro diz que para Rafael é muito importante o reconhecimento de uma empresa com o prestígio da Casa Vinhedos. Augusto diz que ninguém pagará para Rafael melhor que ele. Álvaro diz a Augusto que quando Rafael chegar, irá convencê-lo a vender as terras para ele. Augusto ameaça Álvaro. Álvaro pede que ele não ameace, pois não é nenhum empregado dele, mas sim um médico dali. E outra é que sabe o quão importante é esse negócio. Rafael telefona para Roberto e diz que não foi muito bem na Casa Vinhedos e queriam lhe dar muito pouco dinheiro e não cedeu. Por isso, eles vão ajustar o contrato e irá assinar semana que vem. Roberta diz que vai esperar o tempo que for necessário e não tem pressa. Rafael diz a Roberta que falou com seu irmão da Espanha e ele vai vir pedir a mão dela para ele. Ela fica chocada. Rafael diz a Roberta que a ama. Matias se pergunta se será uma boa decisão voltar ao México e se ficará frente a frente com Josefina outra vez. Ele se lembra de quando era criança e Josi o maltratou quando acertou a bola sem querer na cabeça dela e ela pediu para ele viver com a mãe e deixá-la em paz. Matias diz que as pessoas não mudam e não irá renunciar ao carinho do seu pai, nem por Josefina, nem por ninguém. Quando me apaixono, capítulo 4. Honório ri e diz a Gonçalo que se houvesse algo entre Rafael e Renata, ela já teria dito. Honório diz a Gonçalo que ele está com medo de Renata se apaixonar e ir embora. Gonçalo não nega que está com ciúmes. Na Fazenda Bonita, Rafael, Lázaro e Matilde chegam com compras. Eles ficam sabendo que Rafael vai se casar. Rafael diz a Lázaro e Matilde que quando pegarem a primeira colheita, ele já estará casado. Rafael diz a Matilde que em breve eles conhecerão sua noiva. Lázaro deseja que o patrão seja feliz. Matilde pede uma foto da esposa de Rafael para ela. Rafael diz que em breve ela vai conhecer. Honório diz a Gonçalo que Renata o ama, como se fosse o pai biológico. Gonçalo diz que sabe, mas que nessas alturas da sua vida quer levar tudo em paz, sem conflitos. Gonçalo diz que Roberta e Renata estão com eles, mas com a presença de Matias, terá tudo que sentia falta, uma família completa. Renata comenta com Adriana que estava querendo pôr pinhatas para fazer a festa de Matias e também trazer mariachis e todos os tipos de comida mexicana para receberem Matias em casa. Adriana diz à amiga para ser mais discreta, porque senão todos vão perceber que ela morre de amores pelo Matias. Renata diz que ele foi seu primeiro amor platônico por muitos anos. Renata diz que talvez Matias não olhe para ela, mas finalmente é uma realidade que ele chegará ali e saberá se entre eles terá relação ou não. Álvaro cumprimenta Rafael e Matilde. Álvaro leva Augusto até Rafael. Augusto diz a Rafael que gostaria de fazer uma oferta para ele, pelos vinhedos. Carlos diz a Jerônimo que jamais pensou que Glória esconderia dele algo tão importante. Jerônimo se lamenta para o amigo e diz que sua relação com Glória já não estava boa mesmo. Jerônimo diz que é o momento de ir para a cidade do México se encontrar com seu irmão na fazenda. Rafael diz a Augusto que a oferta dele é muito tentadora, mas não pode mais abrir mão do negócio com a Casa Vinhedos. Álvaro insiste para Rafael aceitar a proposta de Augusto. Augusto tenta manipular Rafael. Rafael pergunta por que ele quer pagar tanto pela colheita. Augusto diz que é porque ele é o único agricultor que conseguiu cultivar aquele tipo de uva naquela região e quer lançar uma nova campanha de vinho com ela. Álvaro diz a Rafael que poderiam aproveitar essa oportunidade, pois ninguém oferecerá mais a ele do que Augusto Duran. Augusto pede que Rafael aceite a oferta, pois não irá se arrepender. Na mansão Soberon, Regina chora ao ver uma foto ao lado de seu marido e sua filha. Regina sofre e se nega a voltar a amar. Gonçalo e Renata chegam para o jantar.
Josefina cumprimenta Gonçalo e Renata. Roberta descobre que Matias voltará hoje. Renata diz que estão planejando organizar uma festa de boas-vindas. Josefina elogia a ideia. Roberta se oferece em organizar a festa. Renata diz que adoraria, mas Roberta pode fazer. Josefina diz que ela e Roberta vão se encarregar de tudo. Gonçalo diz que hoje foi um dia maravilhoso. Ele fala que Rafael Gutierrez foi à empresa cumprimentar Renata, pois são bons amigos. Mas ficou com ciúmes de Renata. Renata diz a Roberta que Rafael é um galã. Gonçalo diz que Roberta deve conhecê-lo. Josefina diz que não sabia que Renata se dava bem com esse moço, esse tal de Rafael. Renata diz que Rafael apareceu na empresa e disse que dará uma grande surpresa para toda a família. Eulália diz que o jantar já está na mesa. Sozinhas, Josefina diz a Roberta que o futuro dela depende da decisão que ela tomar. No dia seguinte, Josefina pede que Roberta ligue para o Rafael e diga que não irá se casar com ele. Roberta proíbe que a mãe se meta na sua relação com Rafael. Irritada, Josefina esbofeteia a filha e pede que ela não fale assim com ela, pois faz tudo por ela, pelo bem dela. Roberta pede que ela deixe de pressioná-la. Josefina pede que a filha termine com Rafael logo, antes que esse morto de fome diga a Gonçalo que leva uma relação com ela. Roberta liga para Rafael e diz que as coisas se complicaram e seus pais se opõem à relação deles, que eles se casem. Rafael diz que isso não é justo e vai ir à cidade falar com o pai dela. Roberta pede que ele não se humilhe e tenha a solução para eles ficarem juntos. Roberta diz que eles podem fugir juntos, sem dizer nada a ninguém. Rafael diz que não quer fugir, nem se esconder de todo mundo. Roberta diz que essa é a única solução. Matilde chega até Rafael. Ele pede que ela o deixe só. Rafael diz a Roberta que quer fazer as coisas do jeito certo, e mesmo ela não querendo, vai falar com Gonçalo. Glória vai atrás de Jerônimo e diz que não pode ficar tranquila enquanto ele não perdoá-la. Jerônimo diz que a relação deles não funcionou. Ela admite que errou e se humilha para voltar com ele. Jerônimo rejeita Glória. Roberta pede que Rafael se acalme, pois seus pais se negaram a recebê-lo na sua casa. Roberta diz que falou da relação deles e seus pais se chatearam com ela. Rafael acha estranho, pois outro dia na empresa, Gonçalo tratou com muito carinho. Roberta pede que Rafael entenda e diz que seus pais pediram para eles se separarem e por isso a única solução é eles fugirem. Rafael diz que o amor deles não é nenhum pecado. Roberta diz que se ele vier falar com seus pais, as coisas vão se complicar. Rafael diz que prefere se matar do que ficar sem ela. Roberta segue com pretextos para evitar que Rafael venha à sua casa, mas ele diz que fez as coisas certo e agora vão saber quem é Rafael Gutierrez. Matias está prestes a pegar um voo para o México e segue pensativo, com ilusões. Matilde diz a Lázaro que está preocupada com o patrão e acha que está acontecendo algo entre ele e a mulher. Os dois fofocam. Renata arruma a sala. Gonçalo encontra a filha e diz que ela transformou a sala e ficou sensacional. Ele agradece por ela ter lhe ajudado. Renata pergunta se ele vai ir ao aeroporto para buscar Matias. Ele diz que o voo de Matias chega à noite. Josefina liga para o advogado e questiona se seu marido não fez nenhum movimento financeiro. O advogado diz que não tem nenhum movimento. Não teve. A bruxa continua com suas armações. Selena chega à casa de Josefina e vai falar com Roberta. Enquanto isso, na fazenda, Rafael escreve seu nome e o de Roberta na árvore com uma faca. Augusto vai atrás de Rafael, novamente, e faz uma nova proposta para ele. Augusto diz a Rafael que se ele decidir aceitar sua proposta, é só assinar os papéis. Rafael se lembra do que conversou com Roberta e diz a Augusto que ele tem razão, e na guerra e no amor tudo se vale, e nos negócios também, e não vai perder a mulher que ama. Rafael diz a Augusto que vai vender suas plantações para ele. Augusto gosta da ideia. Roberta diz a Selena que amanhã à tarde Rafael virá ali, para fugirem à noite. Selena fica surpresa. Roberta diz que não vai deixar sua mãe decidir tudo da sua vida.
Josefina observa e escuta toda a conversa das duas. Selena diz a Roberta que a mãe dela vai ter um infarto quando descobrir o que ela vai fazer. Selena pergunta a Roberta o que vai acontecer quando Rafael descobrir que ela mentiu e que não ama como ele pensa e que jamais falou com Gonçalo para se casar com ele. Roberta diz que inventou tudo isso porque queria saber se Rafael era capaz de dar a vida por ela. Selena diz que Rafael pode se sentir traído e todo esse amor que ele sente se converter em ódio. Josefina grava toda a conversa e em pensamento diz: "Ah, então você quer fugir? Muito bem, Roberta. Vamos ver quem ganha." Já à noite, Renata faz uma maquiagem. A Adriana elogia a amiga. Renata tem baixa autoestima, mas a Adriana deseja toda a sorte do mundo para ela. Gonçalo agradece a Josefina por tudo que está fazendo. Ele pergunta se ela quer vir com ele ao aeroporto. Josefina diz que tem que supervisionar tudo ali. Ele diz que vai ir e Renata vai acompanhá-lo. Josefina está furiosa por Matias ter voltado. Gonçalo chega ao aeroporto. Renata liga para o pai e diz que já chegou, mas pegou um trânsito enorme. Jerônimo desembarca no aeroporto. Renata diz que já está chegando. Renata corre pelo aeroporto. Josefina diz sozinha que com a chegada de Matias não poderá fazer nada. Ela quer que Roberta tire os olhos de Rafael. Renata corre pelo aeroporto e se esbarra em Jerônimo e cai em cima dele. Ela pede perdão. Ele pergunta se ela está bem. Ela pede perdão novamente e sai. Jerônimo acaba ficando com uma pulseira de Renata. Regina acalma Joãozinho e pede que ele dê uns passos sem se apoiar, pois já pode andar. Ele caminha com muita força e abraça a mãe, pois com a ajuda de Regina e sua reabilitação, ele conseguiu voltar a andar. Constança diz a Honório que podem dar o donativo da empresa deste ano para o Centro de Regina Soberon, pois ela apoia mulheres solteiras nas gravidezes. Honório fica feliz pela ideia da esposa. Ela é carinhosa com ele. Matias desembarca no aeroporto e tem um reencontro emocionante com o pai. Eles se abraçam emocionados. Renata chega ali. Matias conhece ela e fica surpreso pela beleza da mocinha. Jerônimo comenta com o motorista que conhece o México, mas levou muitos anos vivendo na Europa. O motorista diz que mesmo com a poluição visual da cidade, ela continua linda. E ali tem mulheres maravilhosas, lindíssimas. Jerônimo diz que sim. Ele se lembra de quando Renata se esbarrou nele e se encontraram. Renata deseja boas-vindas a Matias e o cumprimenta. Ele diz que ela está lindíssima. Regina diz a Inês que Jerônimo virá ao México dar uma doação para o centro. Ela diz que Jerônimo é um altruísta nato e quando perdeu o pai, pensou que ele não seguiria com isso, mas foi ao contrário. Inês diz que queria ser mais nova para ficar com Jerônimo. Regina ri da amiga. Inês diz que Jerônimo seria um genro maravilhoso. Regina diz que maravilhoso seria ter sua filha ao seu lado e imaginar que um dia se casará e irá lhe fazer avó. Inês pede perdão por fazê-la se lembrar disso, da filha. Regina diz que falou com o investigador e ele fez umas projeções no computador de como estaria sua filha hoje em dia. Renata se diverte com Matias e Gonçalo e conversam sobre os velhos tempos. Jerônimo está com a pulseira de Renata e guarda na sua mesa. Matilde atende uma ligação da fazenda. Jerônimo pergunta de Rafael. Matilde diz que ele não está no momento. Jerônimo diz que está no México e pede que Matilde peça que Rafael se comunique com ele. Matilde suspira por Jerônimo. Jerônimo fala com Regina e diz que está no México e gostaria de convidá-la para jantar. Ela aceita sair para jantar com o rapaz e deseja boas-vindas a ele na cidade. Rafael fala com o padre e diz que quer se casar neste próximo domingo. O padre diz que precisa ser feito vários trâmites para se casar. Rafael diz que ele e sua noiva não têm todo o tempo do mundo para fazer esses trâmites e precisam se casar essa semana. Regina sai com Jerônimo para um restaurante. Jerônimo comenta com Regina que seu irmão vai se casar e a mulher deve ser maravilhosa por ter deixado seu irmão louco de amor. Regina diz a Jerônimo que espera que o casamento do irmão dele e a estadia dele no México seja o início de uma vida maravilhosa.
Honório deseja boas-vindas a Matias. Constança cumprimenta o rapaz. Eles estão felizes. Matias cumprimenta Josefina de longe e a chama de senhora. O clima fica um pouco tenso. Josefina diz que espera que com o tempo ele a chame com menos formalidade e deseja boas-vindas a ele. Renata quer ir chamar Roberta. Josefina decide ir chamar a filha. Todos saem para a sala de jantar. Josefina sobe as escadas e, como uma vilã raiz, ela diz: essa não será sua casa, mesmo que você tenha voltado. Agora tudo isto é meu, e você só é um intruso. Vou me encarregar de que isso fique muito claro, viu, Matias Monterrúbio? Quando me apaixono, capítulo 5. Regina diz a Jerônimo que acabou de mudar de investigador e ele fez no computador uma imagem de como sua filha estaria atualmente. Jerônimo diz que a filha dela deve estar linda e quer ver essas imagens. Rafael liga para Jerônimo e diz que os planos mudaram e amanhã irá para o México e eles podem se encontrar no restaurante para conversarem melhor. Josefina diz a Roberta para descer lá embaixo. Roberta se nega e diz que não se importa com a chegada de Matias. Josefina se irrita com a filha e diz que para Gonçalo é muito importante que estejam todos juntos. Roberta pede que a mãe invente para o pai um pretexto da sua ausência. Josefina sai. Renata guarda sua blusa. Josefina diz a Renata que Roberta está mal do coração e não tem a mesma sorte dela de estar tão bem. Josefina diz a Renata que se deu conta de como ela flerta com Matias. Renata diz que só foi amável e pergunta à mãe por que tudo que faz ela vê com má intenção. Josefina diz que a conhece e não gosta da atitude dela com os homens e exige que ela se comporte como uma irmã com Matias e não como uma vadia. Matias observa, escuta tudo e questiona por que Josefina está dizendo isso. Jerônimo olha a pulseira de Renata e pensa nela. Jerônimo diz: não sei quem você é, mas já me conquistou. Faria qualquer coisa para voltar a te ver. Renata diz a Matias que sua mãe a chamou de tonta apenas. Josefina diz que Renata é inteligente, mas às vezes age como uma tonta. Matias diz que sabe o que ouviu e Renata é uma mulher maravilhosa. Josefina se irrita e se retira do local. Matias diz a Renata que a mãe dela não mudou nadinha. Honório e Constança se despedem e decidem ir embora. Matias se incomoda quando Josefina o chama de filho e pede que ela não chame assim. Josefina diz que será como ele quiser. Matias pede perdão a Renata, mas não pode fazer o que não sente. Ela pede que ele não se preocupe e diz estar feliz por ele ter regressado ao México. Josefina entra no quarto de Roberta enquanto ela dorme e pega o telefone da moça. Renata recebe uma ligação de sua amiga no notebook. Renata diz a Adriana que Matias está lindo. Adriana pergunta se ela o impressionou. Renata diz que ele não a odeia e a achou linda. Renata comenta com a amiga que quando foi encontrar Matias no aeroporto, se esbarrou em um homem e caiu em cima dele. Renata diz que não sabe quem é, mas ninguém nunca tinha lhe olhado assim. Renata diz que era um homem lindo, mas não verá nunca mais. Renata diz que perdeu sua pulseira. Adriana pede para ela lhe contar todos os detalhes, depois, com mais calma. Elas se despedem. Renata recebe uma ligação misteriosa. Josefina diz a Gonçalo que Roberta já dormiu e os medicamentos fizeram efeito. Gonçalo diz a Josefina que o bom é que ela sempre tem estado pendente de Roberta, do problema de coração dela. Josefina diz que desde que Roberta era pequena, cuidou muito bem dela. Josefina diz, em pensamento: eu adoro que você pense que Roberta está doente. Se você soubesse, se soubesse que é a Renata que realmente está doente do coração. Ela diz que está cansada. Gonçalo agradece por tudo que Fina organizou para a chegada de Matias. Rafael liga para Renata e diz que pensou muito antes de ligar para ela, mas ela precisa saber da verdade. Ele diz que é um homem mau, mas depois do que fazer, nada será como antes. Rafael pede apoio e compreensão de Renata. Ela fica sem entender nada, mas o apoia e aceita ir encontrá-lo. Josefina diz a Gonçalo que lhe dói muito a atitude hostil de Matias com ela, mas ela não precisa se preocupar.
Gonçalo diz a Josefina que Matias não a odeia. No dia seguinte, Matias encontra Roberta. Eles se cumprimentam. Roberta diz que está tão acostumada com a doença que nem se importa mais. Matias diz que ela não parece uma mulher doente e está cheia de vida. Matias diz que ela e Renata são tão diferentes que não poderia comparar uma com a outra. Gonçalo dá bom dia para os filhos. Rafael pede que Lázaro leve uns documentos para o Sr. Duran e que compre uns materiais para enfeitar a fazenda. Ele também pede que Matilde encha a despensa de comida e que amanhã toda a fazenda esteja cheia de flores. Matias descobre que Renata sabe montar. Ele decide chamar ela para tomar café com eles. Roberta fica com inveja por todos darem mais atenção para Renata do que para ela. Josefina vai ao aeroporto da cidade de Tijuana e aluga um carro por todo o dia. E pede um mapa e todas as localizações para chegar na fazenda, a Bonita. O atendente dá um mapa para ela. Matias dá bom dia para Renata e a surpreende. Ela bate a cabeça no carro. Matias diz que soube que ela é boa montando e gostaria de ver. Renata diz que estava procurando sua pulseira que ele lhe deu. Matias fica surpreso. Enquanto isso, Josefina começa a chegar na fazenda Bonita com um carro que alugou. A víbora desce do carro e o tranca. Josefina diz: até que enfim cheguei. Maldito lugar! Até parece um inferno! Renata e Matias cavalgam com o cavalo e ela ganha a corrida dele. Matias diz que está impressionado com ela. Ele chama ela para jantar. Renata diz que hoje não pode, pois ficou de se ver com seu amigo Rafael. Matias decide jantar com ela amanhã, os dois sozinhos. Jerônimo liga para Matias e diz que chegou à noite no México. Matias diz que está com sua irmã postiça. Ele provoca Renata, brincando, dizendo para Jerônimo que ela é feia, igual uma bruxa, e que monta cavalo muito mal. Jerônimo diz que está no México, hospedado em um hotel, e espera que ele venha visitá-lo. Matias fica feliz por tê-lo por perto e o deseja boas-vindas. Renata pergunta se é insuportável e feia. Matias diz que falou isso para Jerônimo porque não quer apresentá-la para ele. Renata recebe umas flores de um amigo, Diego. Rafael está fazendo suas malas para fugir com Roberta. Josefina invade o quarto dele. Roberta pergunta a Eulália o que ela fez com seu celular. Eulália diz que nada. Roberta diz que seu celular não presta mais e hoje não pode ficar sem. Eulália diz que não fez nada. Josefina diz a Rafael que veio ali para dizer pessoalmente que Roberta não vai fugir com ele. Rafael diz que Roberta o ama. Josefina diz que Roberta não pode morar naquela fazenda imunda. Rafael diz a Josefina que para Gonçalo não é tão pouca coisa como para ela. Josefina diz que ele é muito pouca coisa para sua filha. Josefina diz a Rafael que ele não é o que tem em mente para sua filha e ela recapacitou pelo erro que cometeu. Josefina inventa que Roberta mandou entregar aquilo, uma carta. Rafael não acredita e diz que não vai ler uma carta que ela obrigou Roberta a escrever e tem certeza do amor dela. Josefina pede que ele ligue para Roberta. Rafael liga para Roberta, mas não consegue comunicação com ela. Josefina diz a Rafael que Roberta não quer saber nada dele e por isso pediu para ela vir acabar com toda a relação. Josefina mostra uma gravação de um áudio para Rafael, onde Roberta estava conversando com Selena e que supostamente Roberta não ama Rafael e que mentiu para ele, para saber se ele seria capaz de dar a vida por ela. Rafael fica triste. Josefina manda ele aceitar e diz que sua filha brincou com ele todo esse tempo e pede que ele se esqueça de sua filha e da família Monterrubio. Rafael liga para a empresa Monterrubio e pede para falar com Gonçalo. Renata chega na empresa. Rafael pede para falar com Renata e depois com Gonçalo, pois tem algo importante para dizer. Josefina parte para cima de Rafael e puxa o telefone das mãos dele. Ele empurra a velha imunda. Ela saca uma arma e o ameaça. A secretária diz a Renata que alguém quer falar com ela. Renata pega o telefone, mas não tem ninguém na linha. Josefina diz a Rafael que ele nunca devia ter feito isso. Rafael pergunta se ela vai matá-lo. Ela diz que isso resolveria tudo, seria a solução. Rafael diz que ela é pior que Roberta e jura que mesmo que seja a última coisa que faça, Gonçalo vai saber quem é ela e quem Roberta é, na verdade. Josefina diz que ele não vai dizer nada. Rafael pergunta se ela vai matá-lo. Ele diz que nem ela, nem ninguém irá intimidá-lo. Ao brigar com Josefina pela arma, Rafael acaba sendo baleado e ferido pela mesma.
A secretária diz a Renata que não conseguiu restabelecer a chamada, mas era um homem que tinha urgência de falar com ela, e Gonçalo. Josefina fica chocada após ter disparado em Rafael. Ele cai no chão, ensanguentado e com dor. Josefina observa ele e tudo, e se atormenta pelo que fez. Josefina não quer ser culpada de tudo. Honório deseja boas-vindas a Matias, nas empresas Monterrúbio. Ele tem a surpresa de receber um lindo carro de presente. Renata leva as chaves do carro para ele. Matias decide dar uma volta com Renata. Josefina limpa suas digitais da arma e coloca a arma na mão de Rafael, para que pensem que ele se matou. Inês diz a Regina que Constança Monterrúbio acaba de chegar. Regina conhece Constança. Constança diz a Regina que está interessada que a empresa da sua família faça a doação do ano para o centro dela. Augusto chega à fazenda A Bonita para firmar a venda das plantações e terras de uva com Rafael. Josefina limpa todo o local e diz que assim vai parecer que Rafael tirou a própria vida. Augusto entra na fazenda e pergunta se tem alguém na casa. Josefina fica quieta, em silêncio. Regina conversa com Inês e Constança sobre seu centro que recebe mães solteiras. Constança diz que nunca pôde ter um filho e gosta do projeto do centro dela. Augusto se cansa de esperar e deixa uma carta para Rafael e vai embora da fazenda. Josefina escuta o carro de Augusto saindo da fazenda e fica tranquila. Regina diz a Constança que sobre os donativos eles precisam de gente comprometida, que queira servir os outros. Regina diz que tem muito o que fazer no centro. Constança diz que a partir de hoje ela conta com a sua ajuda. Inês e Regina agradecem a Constança. Jerônimo chega no centro e cumprimenta as senhoras e Regina. Regina diz a Jerônimo que Constança é a nova voluntária que ajudará eles ali. Jerônimo descobre que Matias é sobrinho de Constança. Ela diz que seu sobrinho voltou da Espanha depois de 15 anos e todos estão felizes pela volta dele. Matias e Renata retornam do passeio de carro. Renata decide sair para uns compromissos. Jerônimo dá sua doação ao centro de Regina. Regina pergunta de onde ele conhece o sobrinho de Constança. Jerônimo diz que foi professor de Matias e irá se conheceram e se tornaram amigos. Regina mostra para Jerônimo um caderno, onde tem tudo, de onde são as empresas Monterrúbio. Jerônimo diz que acha que seu irmão Rafael trabalhou para as empresas dos Monterrúbios, pela empresa exportar vinhos por todas as partes do mundo. Renata diz a Adriana que está angustiada porque ficou nervosa pela chamada que Beth recebeu e acha que é algo relacionado a Rafael Gutierrez, porque à noite ele ligou com um assunto misterioso. Renata diz a Adriana que Matias combinou de jantarem a sós. A Adriana fica feliz pela amiga. Renata diz que perdeu sua pulseira e outro objeto quando se esbarrou em Jerônimo. Ela diz que não consegue tirar ele da sua cabeça. Honório e Gonçalo mostram a empresa para Matias pelos fundos. Roberta compra um celular numa loja. Roberta diz a Selena que está furiosa por isso ter acontecido justo hoje e quando dormiu, seu telefone estava ótimo e não sabe o que aconteceu. Josefina está dirigindo de volta para a cidade e se lembra de quando pôs o telefone de Roberta na água para danificá-lo. A bruxa diz: "Não tem como voltar atrás. Eu acabei matando seu noivo, como matei o seu pai." Ela se lembra de quando matou Roberto e mesmo assim não tem nenhum peso na consciência de suas péssimas ações.